A Escritura assim nos diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. E eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos pecados de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Oremos mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, na dependência do Senhor. Este é um culto, ó Pai, em que nós temos enfatizado o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Que culto lindo, Pai, que culto maravilhoso. E pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, por meio da tua palavra, nesta noite, nos inspirar, por meio da tua palavra, nos consolar, por meio da tua palavra, nos exortar. Obrigado, Senhor. Queira o Senhor falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. O arrependimento é uma atitude de um coração quebrantado e contrito. O arrependimento, ele não se coaduna com altivez, ele não se coaduna com orgulho. Na verdade, o arrependimento é uma atitude que está em oposição ao orgulho, em oposição a qualquer tipo de soberba. O arrependimento, meus amados irmãos, pressupõe a vida que Cristo quer para nós. Quando nós olhamos para a ceia do Senhor, um dos aspectos que nós observamos é de fato o exame próprio. Nós nos examinamos e pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, e então participamos da ceia. Isso mostra o quanto nós precisamos nos colocar numa postura de humildade diante de Deus. Isso mostra o quanto nós devemos nos colocar numa postura de quebrantamento, de contrição diante de Deus. E esta foi a postura de Davi quando foi confrontado pelo profeta Natã diante do seu pecado. Você sabe que no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, Davi foi confrontado pelo profeta Natã porque adulterou e também assassinou o marido da mulher com quem ele adulterou. Davi, um rei,
deveria estar organizando e ir diante com os seus exércitos na batalha, estava no palácio. Ali viu uma mulher que estava tomando banho e o coração de Davi cobiçou aquela mulher. Só que essa mulher era uma mulher casada. Então ele toma essa mulher para ele, comete o adultério e de certa forma Davi tenta encobrir aquilo que fez. Então ele tenta trazer e traz o marido desta mulher, dá a esse homem festa, dá a esse homem um momento regalado com a sua esposa, dá bebida para este homem, para que ele pudesse, bêbado, poder se deitar com a sua mulher. Afinal de contas, essa mulher diz a palavra de Deus que estava grávida. Davi tenta encobrir este pecado, como uma última tentativa de acabar e, de certa forma, fazer com que a sua reputação não fique manchada por aquilo que cometeu. Davi manda uma carta para o seu oficial para colocar Urias na frente da batalha, e assim ele fez. Um homem na frente da batalha morre, e morre facilmente. Então Urias morre. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, meus irmãos, nós vemos que Davi de fato fica um tanto quanto incomodado com isso. Fica incomodado com o seu pecado que diz respeito ao adultério e também ao assassinato de um homem que estava dando a vida por ele, dando a vida pelo reino, enquanto lutava nas frentes de batalha. Na verdade, o Senhor incomodava Davi. Nós vemos que o Espírito de Deus estava sobre Davi. E um dos clamores dele, nós veremos isso aqui no texto que nós lemos, é que o Senhor não retirasse o Espírito dele. Afinal de contas, no Antigo Testamento o Espírito Santo tinha essa função ministerial. Ele estava sobre alguém, executava uma missão e depois se retirava deste alguém. Agora o Espírito Santo está permanentemente nos homens que creem no Senhor Jesus Cristo. Então Davi aqui, de certa forma, tenta encobrir o seu pecado, mas não consegue, porque os olhos que tudo veem estavam sobre ele. Então Deus manda o profeta Natã até Davi, para mostrar a Davi o quanto errado ele estava e o quanto Deus esperava que ele se arrependesse. E Natã era um comunicador por excelência. Ele chega contando uma parábola para o rei, dizendo: rei, um homem que tinha muitas ovelhas se apoderou apenas da ovelha de outro homem que tinha apenas uma. E Davi fica irado com isso, dizendo: olha, esse homem precisa morrer. Ele não pode se apoderar da ovelha daquele que só tem uma vez que ele tem várias e podia se deleitar e se regalar com essas outras ovelhas que ele tinha. Esse homem merece a morte. Então Natã, como um profeta do Senhor, não um profeta da conveniência, não um pregador que fala aquilo que as pessoas querem ouvir, não. Natã aponta o dedo no rosto de Davi e diz: tu és esse homem. E a fala de Davi é pequei contra o Senhor, pequei contra Deus. E o Senhor diz por meio do profeta que a espada de fato não se apartaria da casa de Davi, ou seja, consequências na família de Davi aconteceriam. Por exemplo, o filho que Batseba estava esperando morreu no ventre. E isso vem se desenvolvendo na família de Davi de muitos modos. Filhos que matam filhos, filhos que abusam de filhas. A espada não se apartou da casa de Davi. Então, nesse contexto, meus amados irmãos, de uma confusão muito grande na vida deste homem de Deus, deste homem que é chamado de fato de um homem segundo o coração do Senhor. E nós nos perguntamos por que um homem que adulterou e assassinou um homem com os desejos malignos do seu coração é chamado de um homem segundo o coração de Deus. E a verdade está neste salmo. Porque Davi, diante do pecado que cometeu, não se importa de mostrar ao mundo aquilo que estava no seu coração. Davi expõe o seu coração diante de Deus, mas também diante daqueles que viriam a ler as suas palavras. Ele estava com o coração voltado para se arrepender
pedir perdão para o Senhor e não se importava de fato com aquilo que as pessoas iriam dizer a respeito dele. O foco de Davi de fato era se arrepender e pedir perdão para Deus. Então ele escreve o Salmo de número 51, e no cabeçalho do Salmo você pode ver isso, uma música, um cântico, depois de ele ter pecado contra o Senhor. E esse salmo, meus amados irmãos, mostra como se traduz um coração quebrantado e contrito. E em primeiríssimo lugar, um coração quebrantado e contrito reconhece os seus pecados, sabe que errou contra Deus. Quando admoestado pelo profeta, Davi não terceiriza sua culpa, nem tenta justificar os seus erros. Ele reconhece que errou. Lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, versículo 13, aquilo que eu já disse de passagem, o verso diz: pequei contra o Senhor. Então agora a sua mente trazia à tona em todos os momentos o pecado ou os pecados que ele tinha cometido. Volte os seus olhares para o verso de número 3, quando ele diz: eu conheço as minhas transgressões, eu conheço as minhas falhas, eu conheço a minha rebeldia contra Deus. Deus estabeleceu um caminho reto para que eu pudesse caminhar nele, mas eu errei contra o Senhor, e eu reconheço isso, eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está continuamente diante de mim, ele está sempre diante de mim, ele está exposto diante de mim, e não tem como eu fugir deste pecado, porque foi eu que cometi. Onde eu vou, ele está, para onde eu olho, ele se põe à minha frente. Veja a postura de Davi, quando a sua mente traz à tona os seus pecados. Ó Senhor, ele diz: eu conheço as minhas transgressões, eu sei aquilo que eu fiz de errado, eu sei aquilo que eu pequei contra o Senhor e também contra aqueles que estavam ao meu redor. A consciência de Davi estava clara de que tinha errado contra a lei de Deus. É por isso que no verso 4 ele diz: contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista. Veja como Davi diz, sobretudo, que o pecado dele foi contra o Senhor em primeiro lugar. Sim, Davi pecou contra Batseba, fazendo aquilo que não deveria fazer, pecou contra Urias, o assassinando, mas a consciência de Davi está clara de que Deus estabeleceu um caminho reto e ele pecou contra o Senhor. Ele diz isso ao profeta e diz aqui neste cântico, neste salmo, nesta oração: contra ti, Senhor, eu pequei, e eu pequei contra ti, eu fiz o que era mal à tua vista. Veja o reconhecimento deste homem diante do pecado que cometeu. Veja o reconhecimento deste homem, dizendo: Senhor, eu pequei contra ti. O apóstolo Paulo vai mostrar isso em Romanos capítulo 3, versículo 4, quando ele fala a respeito daqueles que creem no Senhor, daqueles que são justificados pela fé no Senhor. Então ele mostra e traz à tona aquilo que o rei Davi disse há muito tempo atrás. Romanos capítulo 3, verso 4, quando Paulo diz que o judeu não tem qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e que venças quando fores julgado. O apóstolo Paulo faz referência às palavras de Davi, mostrando que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo são justificados não porque têm uma linhagem sanguínea, de modo nenhum, são justificados porque creem no Senhor e se arrependem dos seus pecados. Davi está aqui reconhecendo os seus pecados diante do Senhor. A verdade sobre quem ele era tinha sido exposta para ele e para as pessoas a quem ele afligiu. Verso de número 5: eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eu sou isso que eu acabei de realizar. Eu estou colocando para fora a natureza qual eu fui concebido. Deus me criou, Deus me fez. Ele mostra que foi de modo assombroso no Salmo 139.
mas sim lá no ventre de minha mãe. Assim como o homem, todos os homens pecaram, eu também pequei. Então eu fui criado e eu nasci em iniquidade. Eu nasci naquilo que é ruim, eu fui formado em iniquidade, minha mãe me concebeu em pecado. Calvino, quando comenta este versículo, diz o seguinte: Davi faz referência ao pecado original, com vistas a agravar sua culpa, reconhecendo não que havia contraído este ou aquele pecado, mas havia nascido no mundo com a semente da própria iniquidade. Ou seja, Calvino está dizendo que Davi apenas revelou aquilo que ele é para o mundo. Um coração que de fato estava desejoso por aquilo que acabara de cometer. Então ele mostra, ele faz referência a esse pecado original para mostrar que ele nasceu neste mundo com a semente da própria iniquidade, e essa semente diante de Batseba e diante de Urias acabara de germinar, acabara de se mostrar ao mundo. Mas aqui esse homem está reconhecendo os seus pecados. Meus amados irmãos, a menos que nós reconheçamos o nosso pecado, nós não conseguiremos enfrentar, ou melhor, conseguiremos alcançar o favor divino. Se não reconhecemos que somos pecadores e que temos de fato errado contra a lei de Deus, nós não alcançaremos o favor divino. Aqueles que erram contra o Senhor precisam reconhecer este fato. Precisam reconhecer que os seus pecados não são qualquer errinho diante de um Deus que é santo, santo e santo. São uma afronta a este Deus, contra a santidade deste Deus, contra a glória deste Deus, contra a pessoa deste Deus que cria em amor. E a menos que a gente reconheça que nós temos pecado contra o Senhor, será muito complicado vivenciarmos um relacionamento que seja pleno com o Senhor. Por isso que Davi reconhece os seus pecados. Davi sabe aquilo que fez. Davi sabe que pecou. Mas não só reconhece os seus pecados, Davi sofre por seus pecados. Uma série de sentimentos agora começam a tomar conta do coração de Davi, de modo que sua única opção era clamar ao Senhor, clamar ao favor do Senhor. No Salmo de número 32, versículos de números 3 e 4, muitos homens atribuem a este salmo a Davi, neste contexto também, os estudiosos atribuem isso. Então no verso 3, Davi diz: quando eu guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo bramido todo dia, porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Uma outra versão diz: enquanto eu encobri os meus pecados, os meus ossos se apodreceram dentro de mim. Veja a condição que esse homem se encontra, de saber que pecou contra Deus, de saber que os seus pecados são uma afronta contra Deus. E agora aqui no Salmo de número 51, por exemplo, no verso 9, ele está extremamente envergonhado e pede a Deus que esconda a sua face dele. Veja o que diz o verso 9: esconda a tua face dos meus pecados, Senhor. Eu não mereço que o Senhor olhe para mim, eu não mereço que o Senhor olhe para aquilo que eu tenho feito, eu não mereço que o Senhor coloque o seu olhar sobre a minha vida. Não, Senhor, eu estou extremamente envergonhado, por isso esconda a tua face dos meus pecados. A alegria da salvação foi retirada do coração deste homem. No verso 12, ele diz: torna-me a dar a alegria da tua salvação. O pecado mata a alegria da salvação de Davi. Ele era alegre, se deleitava no Senhor, se deleitava na salvação, se deleitava, se satisfazia na alegria que a salvação trazia para o seu coração. Mas quando ele erra, agora ele está extremamente triste, porque o pecado matou a sua alegria, porque o pecado matou o seu contentamento no Senhor. A angústia dominava o interior de Davi. No verso 11 ele diz: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Veja como esse homem está angustiado diante daquilo que ele cometera contra Deus e contra as pessoas que estão ao seu redor. O desejo dele é: Senhor, eu sei que o Senhor usa homens com teu Santo Espírito, mas aqui diante desse pecado que eu cometi, eu clamo ao Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Veja a angústia que esse homem se encontra. Veja como esse homem
sofre por seus pecados. Veja como esse homem está aqui extremamente constrangido diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu estou envergonhado, não olhe para mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Pedro, quando o Senhor Jesus Cristo manda ele lançar as redes, ele diz algo basicamente nesse tema. Quando Pedro diz: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Afasta-te de mim, Senhor, eu não mereço estar na tua presença. Quando confrontado pelo profeta, a palavra de Deus vai até o coração daquele homem e ele começa a sofrer por seus pecados. Ele consegue enxergar a santidade de Deus na sua beleza, na sua grandeza, na sua infinitude. E este homem então diz: Senhor, esconde de mim a tua face, porque eu não mereço que o Senhor olhe para mim. O Senhor é santo, 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 e eu errei contra ti. Eu fiz aquilo que era mal diante dos teus olhos. Meus amados, o pecado rouba a alegria do salvo. Muitas das vezes nós nos encontramos em agonia. Muitas das vezes nos encontramos em tristeza. E a gente se pergunta: por que eu estou triste? A gente começa a fazer uma leitura a respeito das coisas que nos aconteceram, por exemplo, com os nossos filhos, ou com os nossos parentes, ou com os nossos amigos. A gente começa a fazer uma leitura no trabalho para ver se as coisas estão bem. E a gente começa a perguntar: por que a gente está triste? Qual o motivo da minha tristeza? Mas às vezes a gente não repara que o pecado que temos cometido é aquele que mata a alegria que nós temos sentido, que nós não temos sentido. O pecado que temos cometido rouba esta alegria, a alegria da salvação. Nós não deixamos de ser salvos, louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus porque o Senhor não retira de nós o teu espírito quando nós pecamos. O Senhor não nos lança fora da sua presença. O Senhor Jesus Cristo disse que aqueles que virem a mim, de modo nenhum os lançarei fora. De modo nenhum o Senhor faz isso, mas a alegria de desfrutar a salvação, de desfrutar a plenitude da salvação é roubada de nós por quando nós pecamos contra o Senhor. Davi está mostrando isso aqui ao mundo, dizendo: Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Outrora eu era alegre, outrora eu tinha satisfação, outrora o sorriso estava nos meus lábios, mas agora que eu pequei contra ti, as lágrimas inundam o meu ser, as lágrimas estão no meu rosto. Então, Senhor, por favor, me dê a alegria da salvação, me dê a alegria, Pai, faz a alegria retornar para o meu coração. O salvo sente vergonha por seus pecados. O pecado desregula o funcionamento diário do crente. Então, quando nós temos uma concepção daquilo que temos cometido contra Deus, contra a sua santidade, a gente levanta mal. A gente levanta ruim, a gente olha para as pessoas, o sorriso está estampado diante de nós e a gente não consegue ver a beleza desse sorriso. Pastor Hernandes Dias Lopes tem uma frase muito interessante em relação a este incômodo que nós temos, a essa desregulação do nosso funcionamento diário enquanto nós estamos em pecado. Louvado seja o Senhor, ele diz, porque não nos deixa nos alegrar no pecado, pois a alegria no pecado desembocará no inferno. A alegria no pecado tem uma consequência: a eternidade longe do Senhor. Um crente não tem alegria no pecado. O crente não tem prazer contínuo no pecado. O crente sofre quando peca. O crente chora quando peca. O crente olha para os seus pecados e entende que são afronta contra Deus. E por isso que Davi aqui está angustiado, está envergonhado. A alegria foi roubada do seu coração por aquele que é maligno, o pecado. Nós precisamos, meus amados, olhar para aquilo que nós temos feito diante de Deus e pedir ao Senhor que de fato restaure e firme, como Davi diz aqui, renove em nós um espírito reto, uma condição de obedecer ao Senhor. Por quê? Porque se nós estamos sentindo alegria no pecado, pode ser que a chama que está no nosso coração esteja enfraquecendo. Ela não é retirada do salvo, não, mas ela pode ser enfraquecida.
E quando essa chama é enfraquecida no nosso coração, nós vamos começar a fazer várias coisas que nós não gostaríamos de fazer. Nós vamos começar a falar várias coisas que nós não gostaríamos de falar. Nós vamos nos omitir daquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Nós vamos viver de uma forma que o Senhor não se agrada. É por isso que, como Davi, nós precisamos olhar para os nossos pecados e de fato pedir ao Senhor que traga em nós uma consciência de que eles são maléficos, de que eles são terríveis, de que eles são horríveis e de que eles desregulam o nosso funcionamento, eles trazem em nós de fato vergonha, eles roubam a nossa alegria, eles nos trazem angústia. Davi reconhece os seus pecados. Davi sofre por seus pecados, mas Davi também pede perdão pelos seus pecados. Veja, o servo do Senhor sabe que apenas uma postura de quebrantamento e contrição o colocaria no caminho para o arrependimento. Verso de número 17, ele diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Veja como Davi então entende que ele está diante de um Deus que é justo, de um Deus que pune o pecado, mas de um Deus que é gracioso, de um Deus a qual ele pode elevar a sua voz e Deus o perdoar. Então ele diz: se o Senhor se agradasse de sacrifícios, diz o verso 16, eu daria ao Senhor. O Senhor não se agrada de holocaustos, não, porque senão eu daria para o Senhor aos montes. Mas o que o Senhor se agrada são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito. O Senhor não desprezará. Seu pedido então evoca o amor e a misericórdia de Deus, e isso de fato poderia apagar as marcas da sua rebeldia. Lá no verso 1 ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele pinta de fato a condição do ser humano longe do Senhor, mas ele mostra, assim como Davi aqui diz, que as misericórdias do Senhor estão em multidões. Ele mostra como a misericórdia do Senhor é rica, é grande e pode apagar o pecado do mais terrível pecador. E vos vivificou, diz o versículo 1 do capítulo 2, estando vós mortos em ofensas e pecados, em qual no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Veja como Paulo pinta aqui a condição do ser humano sem Deus, ou daquele que de fato dá vazão ao seu pecado em vez de olhar para o Senhor. Então Paulo vem no verso 4 e diz: mas apesar de tudo isso, apesar da condição do ser humano, apesar dele ser tão pecador, Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos ainda em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então Davi pede perdão pelos seus pecados, porque ele está diante de um Deus que é perdoador, e esse Deus perdoador simplesmente apagaria as marcas da sua rebeldia em seu coração. Não na história de Davi, mas o seu coração seria purificado. O coração de Davi seria limpo pelo Senhor. Davi aqui tem o seu coração exposto diante de Deus, pois ele sabia que o Senhor desejava era a sinceridade. Verso 6, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. É no íntimo. O Senhor olha para o coração, o Senhor olha para o fundo do profundo, o Senhor olha aonde ninguém pode olhar, o Senhor olha, o Senhor vai aonde ninguém pode ir, que é no íntimo. É onde você sabe quando você pede perdão com sinceridade ou não. Quando você sabe que se arrependeu verdadeiramente ou não, é ali que o Senhor vai. É lá.
Então Davi diz: olha, Senhor, eu sei que o Senhor quer de mim a sinceridade no pedido de perdão. Diferente, por exemplo, de Saul, que quando foi confrontado pelo profeta Samuel, ele simplesmente faz qualquer tipo um tipo de perdão muito superficial. Ele pede um perdão muito. Mas aqui, Davi está expondo diante do Senhor o seu coração. E o Senhor diz, e o Senhor mostra para ele melhor, que o que ele quer é a sinceridade. Verso 17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração. E a referência ao coração aqui é o íntimo. Como eu disse, é onde ninguém pode ir, aonde só o Senhor tem o poder de transformar. Então ele diz, o que o Senhor quer é um coração, é onde todas as coisas acontecem no seu interior, é ali que o Senhor opera, e o que o Senhor quer daqueles que pecam contra Ele, é sinceridade do coração, porque este coração o Senhor não despreza. O Senhor não despreza aquele que se achega a Ele pedindo perdão, reconhecendo os seus pecados, sofrendo pelos seus pecados. O Senhor não despreza. Eu já disse aqui, gostaria de repetir, o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então Davi aqui agora, ao pedir o perdão, ele se remete aos ritos de purificação. Por exemplo, no verso 7, quando ele diz: purifica-me com o hisopo. Ele usa a expressão que é tirada do livro de Números para mostrar o seguinte: da mesma forma que o sacerdote fazia com uma espécie de planta a purificação, a aspersão do sangue dos animais nas pessoas, assim o Davi pede que o Senhor faça com ele. Meus amados, o que Davi está fazendo aqui é olhar para aquilo que aconteceria lá na frente. Da mesma forma que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, Davi não está ali confiando no rito, ele não está confiando ali naquelas coisas simbólicas, não. Davi está de fato olhando para aquilo que aconteceria no futuro. Então no verso 16, ele vai dizer o seguinte: o Senhor não deseja sacrifícios, porque senão eu daria ao Senhor. Os sacrifícios são apenas uns símbolos daquilo que vai acontecer, daquilo que acontecerá quando o Messias vier, quando o Messias for revelado. O Senhor não deseja sacrifícios, o deleite do Senhor não está em sacrifícios, não, mas de um coração. O apóstolo Paulo diz que se com a tua boca confessares e com o seu coração creres, você será salvo. Então Davi está olhando para aquilo que se revelaria. A sua confiança está na justiça do Senhor que se revelaria no Messias. Por isso ele pede ao Senhor para que o lave, porque uma vez que esse símbolo aponta para aquilo que aconteceria, ele ficaria mais branco, mais alvo do que a neve, ele seria purificado pelo Senhor. Meus amados, apenas a sinceridade diante do sacrifício do Calvário pode nos dar com toda a precisão a graça divina e nos tornar mais alvos do que a neve. Apenas você olhando para aquilo que Jesus Cristo fez, o sangue que escorre na cruz do Calvário é suficientemente para te limpar de todos os pecados que você cometeu. Todos os pecados. Citei aqui uma vez um pregador batista dos Estados Unidos que disse o seguinte: ele estava dando uma palestra numa universidade, e uma pessoa no auditório se levanta e pergunta o seguinte: por que um homem pode tirar o pecado de todo mundo? E ele se levanta e diz: porque este homem vale mais do que todos os homens do mundo. E esse homem é Jesus Cristo de Nazaré. O sangue dele pode nos purificar de todo pecado. Não existe pecado tão grande que a graça do Senhor não possa se sobrepor. Não, veja, um homem que está aqui expondo o seu coração, que adulterou e assassinou, ele está evocando a graça divina porque ele sabe que o Senhor é gracioso. Ele sabe que Deus pode perdoar o seu pecado, então ele é sincero diante de Deus. Ele pede perdão diante de Deus com sinceridade, e ele sabe que o Senhor pode de fato torná-lo mais alvo do que a neve. Mas esse texto ainda nos mostra
que Davi se alegra pelo perdão concedido aos seus pecados. O desejo de Davi, ao ser perdoado pelo Senhor, é ter um coração restaurado e um espírito fortalecido. Verso de número 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. À medida que o Senhor faz isso com Davi, os lábios dele são abertos pelo Senhor, e agora aquele que estava falando a respeito do seu pecado, passa a falar a respeito das grandezas do Senhor. Verso de número 15, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Veja como ele começa o salmo. Ele começa o salmo dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador. Mas aqui no final do salmo ele já está dizendo: o Senhor é poderoso para me perdoar, e quando o Senhor fizer isso, eu posso abrir a minha boca e cantar as tuas grandezas. Louvado seja Deus, meus irmãos. É isso que Deus faz com o pecador. Ele molda o coração desse pecador, para que esse pecador possa de fato olhar para a grandeza que Deus faz em sua vida, e a maior delas é salvá-lo da morte eterna. A maior delas é livrar a sua vida da condenação. A maior obra do Senhor neste mundo é salvar um pecador. Este é o maior milagre. Cristo Jesus morrendo, ressuscitando e salvando pecadores que não são merecedores da salvação. Esta é uma grande obra do Senhor, e os salvos cantam esta grande obra. É isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. É isso que o coral cantou. É isso que nós colocamos para os nossos filhos ouvir. É isso que está nos nossos carros também. Nós cantamos a grande obra do Senhor, louvamos ao Senhor. Chegamos, o pastor falou que tem gente que estreia o dia, né? E quando a gente chega no nosso local de trabalho, a gente chega cantando as obras do Senhor. Já se perguntou por que você faz isso? Porque o Senhor perdoou o seu pecado. Porque o Senhor de fato renovou a sua vida, porque o Senhor de fato moldou o seu coração e criou em você um espírito reto, e criou e deu a você um coração puro. A restauração da vida de Davi é ilustrada aqui como uma reconstrução dos muros da santa cidade. Uma vez que vencida a batalha, a alegria de cultuar voltaria ao coração. Veja o que diz os versos 18 e 19. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. A ideia é uma reconstrução daquilo que estava quebrado. A ideia é uma reconstrução daquilo que foi destruído. Então o Senhor edificará os muros de Jerusalém. E quais são as implicações da restauração destes muros? Qual é a implicação da restauração deste coração que estava destruído pelo pecado? Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então oferecerão novilhos sobre o teu altar. Isso significa, então eu volto a te cultuar com alegria, Senhor. Uma vez que o Senhor restaura o meu coração, eu volto a cultuar-te com alegria. Eu volto a ter a alegria que é presente na salvação. Um coração que foi perdoado pelo Senhor voltará a se alegrar e festejar. Esse coração vai voltar a se alegrar com a esperança da vida eterna nos céus. Esse coração vai voltar a se alegrar com o serviço na casa do Senhor, por mais simples que esse serviço seja. Este coração volta a se alegrar com a comunhão proporcionada pelos irmãos na igreja. Esse coração volta a se alegrar, esse coração volta a queimar por amor ao Senhor, quando a palavra dele está sendo exposta com fidelidade. Meus amados irmãos, o poder que o perdão tem sobre nossas vidas é um poder sobrenatural, tremendo, grandioso, que pode simplesmente mudar a perspectiva da nossa vida, mudar absolutamente tudo aquilo que nós temos vivenciado, pode renovar o seu coração e dar-te uma alegria que você talvez ainda não presenciou e vivenciou. O perdão de Deus é poderoso, e Davi se alegra com isso. Ele se alegra. O culto vai voltar. A alegria de cultuar vai voltar. A alegria de estar em tua presença voltará. A vergonha foi excluída. Foi excluída. Porque o Senhor perdoou o meu pecado. Por isso, eu queria trazer algumas coisas para que a gente possa pensar nesse momento. Primeira delas, você reconhece que tem pecado contra o Senhor?
Você conhece que tem errado contra Deus? Você que está aqui nessa noite, que talvez não esteja entendendo muito bem aquilo que está acontecendo aqui, mas sabe que não tem algo legal com a sua vida. Sabe que as suas ações talvez não estão de acordo com alguma coisa que está no seu coração. Saiba que isso que está no seu coração é a lei que Deus colocou no seu coração para mostrar-te o quanto você e eu também somos pecadores. Você reconhece que é um pecador? Você, meu querido irmão, você sofre por seus pecados? Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você derramou lágrimas porque errou contra Deus, porque pecou contra o Senhor? Qual foi a última vez que você derramou lágrimas porque falou mal de alguém? E isso é pecado. Qual foi a última vez que você derramou lágrimas porque você não fez aquilo que deveria fazer, se omitiu? E isso é pecado. Qual foi a última vez que você, ao olhar para uma pessoa, fez bullying com ela? Isso é pecado. Qual foi a última vez que você chorou por seus pecados? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Davi aqui está se humilhando, e ele alcançou a graça divina, ou melhor, a graça divina o alcançou, porque ele chorou pelos seus pecados. Não um choro superficial, não, mas um choro que doía na alma, que fazia este homem, que fez este homem se colocar prostrado no chão. Por isso a pergunta que eu me fiz, ao estudar esse texto, eu faço a você: qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Deus em Cristo pode perdoar os seus pecados. Se você com sinceridade estiver diante do Senhor, Ele pode te perdoar. Se com sinceridade você olhar para Deus em Cristo pela fé e clamar a Ele, Ele pode te perdoar. Existe perdão disponível para mim e para você. E louvado seja Deus, esse texto me mostra que não importa o que você tenha feito, Deus pode te perdoar. Não importa. Não importa. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja Deus por isso. Se nessa noite o Senhor está tocando em seu coração para que você se arrependa dos seus pecados, faça isso. Peça perdão a Deus. Se nessa noite o Senhor está tocando em seu coração para que você de fato se derrame na presença dEle por seus pecados, faça isso. Não importa o que você tenha feito, Deus pode te restaurar. Assim como Ele restaurou Davi, Ele também pode restaurar a sua vida. Oremos. Pai amado, Filho eterno, Espírito Consolador, diante da Tua bendita palavra, diante dessas palavras inspiradas, nós retiramos, ó Pai, para as nossas vidas tantas coisas, tantas implicações, que nós precisamos reconhecer os nossos pecados, precisamos confessar os nossos pecados. O pecado nos traz dor no coração, mas também podemos nos alegrar na verdade de que o Senhor perdoa os nossos pecados, de que o Senhor é um Deus gracioso, que em Cristo Jesus pode restaurar
a vida do mais terrível pecador. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor, na experiência de Davi, traz para nós várias e várias questões, ó Pai, às quais precisamos nos atentar. Que o Senhor traga em nós, ó Pai, algo que nos faça de fato detestar o pecado. Que o pecado seja nojento para nós. Não para vivermos um legalismo, não para vivermos de modo superficial, não. Mas que de fato o pecado, ó Deus, possa ser algo que nós vamos detestar. E é só o Teu Espírito para nos dar esta condição, Senhor. Olha para o coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Olha para o coração daqueles, ó Pai, que ainda não entregaram a vida a Ti e porventura estão neste lugar. Que todos nós aqui possamos reconhecer os nossos pecados e confessá-los diante do Senhor. E nós temos a esperança, melhor também a convicção, de que o Senhor perdoa os nossos pecados, porque isso está revelado em Sua palavra. E nos perdoa em Cristo. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.